Chavecou, um cara chavecou mesmo. Capela, né? Aí deu a gente... Foi o Capela? Foi. A gente revelou. A gente fez toda uma novela e tal. Eu falei pro Capela, eu vou ter que revelar, cara. E o Mandíbula levou a sério mesmo, cara. Pô, o cara vem aqui, daí em cima da minha mãe. Eu falei, cara, você não entende a cabeça de comediante, cara. Os caras estão sempre nessa de ficar zoando. Desenhista e humorista. Começou publicando tiras de quadrinhos no jornal Folha de São Paulo. Foi um dos primeiros a produzir vídeos independentes na internet ainda na década de 90, com o Mundo Canibal. Passou por 89 FM, Rede TV, MTV, Comedy Central, Record e Multishow. Hoje comanda um dos maiores podcasts do Brasil. Com vocês, Rogério Vilela, o canibal do Inteligência Limitada. Eu conheci o seu trabalho, o primeiro trabalho seu foi o Mundo Canibal, né? A primeira coisa que eu vi sua, inclusive eu sempre, quando eu comento sobre a internet, eu lembro do Mundo Canibal, falo do Mundo Canibal, porque a primeira coisa visual, audiovisual que tem na internet são vocês, se não me engano. Aí depois teve o Rafinha, o Fernando Mulaerte, depois fui eu que fiz o TV Caos em 2002, assim, tipo vocês no final da década de 90. Na nossa época tinha a gente de coisa assim, cara, que tinha o Mortadela. Que é animação também, né? Não, Charles.com era animação, né? E o Mortadela era piada, meme, não lembro, era um... Então aí eu lembro que era vocês, né, no Canibal, aí depois teve o Fernando Mulaerte e o Rafinha que fazia vídeo, depois eu. Mas a gente não fazia, a gente não aparecia, não, né? Era não aparecia, era os vaianas de pau, exatamente. Eu lembro, pra caralho. Mas sua história, mano, eu tava pegando pesquisada, aí você tem uma história já antes disso aí. Eu já vivi várias vidas já, cara. Parece que eu vivi uma vida inteira, aí depois vivi outra vida inteira, porque os meus trabalhos são tão intensos, cara. Você é tipo um folclore, né? Que tá aí, tem 100 anos. Cara. Eu às vezes eu penso, cara, como eu fiz tanta coisa. Tudo bem que eu comecei a trabalhar cedo, mas mesmo assim, eu mudei radicalmente tanto na minha vida diária ou de trabalho, que eu fechei ciclos e deixei coisas abertas que às vezes eu volto para elas. Por exemplo, eu nunca parei de fazer quadrinhos, mas eu vivi uma vida inteira fechada num ciclo quadrinho, de produzir aqui, fazer quadrinho para os Estados Unidos, abrir uma escola e tudo mais. Assim com a animação, assim com a comédia, agora com podcast, com a ilustração lá no passado. Então assim, eu fiz várias coisas que era muito intenso, fiz o máximo que eu podia, atingi meus objetivos, aí aparecia uma coisa que não tinha nada a ver, eu pulava para lá. Eu já falei isso lá no meu podcast algumas vezes, mas eu estava ligando os pontos e não sabia que forma ia fazer. E hoje, quando eu olho para trás, é muito claro a forma o desenho que formou. Mas quando você tá lá em cima e tem um ponto aqui que é o 2 e o 3 vai para cá e depois o 4 para cá, você fala, não faz o menor sentido, não é uma linha reta. Não é. Você tá toda hora desviando aqui, só que você não sabe que se você se afastar no final, quando fechar o desenho vai formar uma figura. E hoje eu vejo que formou uma figura, entendeu? Tudo que eu fiz hoje parece que foi uma preparação porque eu tô fazendo no podcast. Porque o podcast é o seu maior projeto hoje? Cara, eu não sei se é maior no momento. De tamanho. Não, hoje é meu principal trabalho e ele convergiu, todas as coisas que eu fiz no passado convergem para eu fazer um bom trabalho no podcast. O nível de satisfação que eu tenho com o podcast hoje é muito grande, mas eu lembro que também era quando eu fazia comédia, ainda faço, né? Quando eu desenhava e tal. Então eu sou muito focado no que eu tô fazendo agora. Mas eu tenho certeza que, cara, o podcast é uma das coisas mais, assim, que tem mais alcance que eu já fiz, assim. O que eu acho louco, assim, vou pegar essas 3 coisas, se você quiser falar mais coisas, talvez, me vem à cabeça. Cara, o seu trabalho com o Irmãos Piologo, né? O Mundo Canibal. O Mundo Canibal, que aí também vocês fizeram coisa pro Multishow e com o Mesquita. Teve mais coisa na TV, além disso, o Mundo Canibal? O do Mesquita eu não fazia parte mais. Você não tava mas mais? O Multishow ainda era o Mundo Canibal. A gente fez muita coisa pra Record, né? Tinha um quadro no programa da Ana Hickman, do Partoba, eu acho. E fizemos pro Brothers algumas coisas. O Partoba nasce no programa do Brothers, porque o diretor Ricardo de Barros pediu ele queria fazer umas coisas engraçadas, ele sugeriu, pega cena de videogame e narra, faz uma zoeira. A gente fez isso, mandou, ele falou, cara, a galera não vai entender isso, porque era muito maluco, né? Aí a gente fez videocassetada, como se fosse parkour, e narrando. E ele também achou muito pesado, passou um outro e não ficou. Mas aí a gente adorou aquilo e aí virou Partoba. E não ficou no Brothers? Não. Esse quadro? Não ficou. E porque você? tudo era... Porque, cara,
o que a gente fazia era muito louco, muito diferente, entendeu? Então ele achava que o público da televisão não ia acompanhar aquela gritaria, agora você quer, papapá. E não era o público, né, do Brothers, cara, que não ia gostar do Pra quem não Partoba. sabe, Ricardo de Barro, um dos maiores diretores, hoje tá no Encrenca, foi um dos primeiros diretores do Pânico, acho que a gente entrou logo no comecinho do Pânico. Ele foi o segundo diretor, porque o primeiro durou muito pouco. Foi o assim. Pedro, né? Mas ele foi o que criou o Pânico e transformou o Pânico no que era. Essa E ele linguagem de edição. Isso, ele era o editor muito foda de publicidade, manjava pra caramba, e ele levou essa linguagem pra lá. E tem e o podcast que eu gravei com ele lá que eu fiz com ele lá no Inteligência, ficou muito bom, cara. Eu vi. Todo mundo elogia muito, cara, porque ele fala dos bastidores da televisão, é muito legal. Eu me interesso muito. Dos meus preferidos é o do Ricardo e do Felipe Xavier. Que são bastidores, né? Felipe também, cara, a história da rádio, Sobrinhos da Taíde, eu gosto muito. O nome Inteligência Limitada ele não é por acaso, não. É porque eu acredito realmente que a cada programa eu aprendo muito, cara. Aprendo muito. Mesmo que eu não concorde com o que a pessoa tá falando, é um ponto de vista que eu tô escutando, né? Tem alguns trechos que eu já ouvi você falando, mas nunca entendi que contexto é esse. Você falou que teve um episódio que você tirou, mas alguém recortou e posta. Do que você tá falando? Ah, não, é o episódio do Evandro Santo, cara, que até agora... Evandro, um abraço pra você, cara, tá em uma clínica de recuperação, ele tá fazendo os stories sempre falando sobre isso. Ele foi lá pro programa, numa live, e passou mal durante a live, tipo, aos 4 minutos, a gente derrubou a live e deletou. Só que tem gente que grava a tela ao vivo e tava jogando esse trecho, onde ele tava visivelmente mal, entendeu? E aí a gente fica derrubando esse pessoal que insiste em colocar. Mas depois você gravou no mesmo dia com ele? Não, isso foi numa quinta, aí a gente gravou no sábado. Ah, tá. Porque ele tinha tomado muito calmante e tal, então ele tava muito lento, assim. Então ele tava respondendo as coisas muito lentas. Aí não ia rolar, né, o papo. Aí eu vi, tipo, a gente fez uma live fake com ele, porque eu achei ele estranho. Mas ele falou, vamos começar, mas não tava começando pra ele. E aí eu fiz com ele, aí ele tava bem. Ah, tá. Aí eu falei, não, aí eu dei sinal pro cara que tava na mesa de corte, falei, vamos fazer mesmo? Falei, deu um problema na internet, vamos fazer pra valer agora. Ah, tá. Aí, só que ele não tava nem entendendo que por que não rolou aquele problema na internet? Aí quando a gente começou a fazer, ele começou bem e foi ficando lento com o tempo, assim, tipo 4 minutos, eu falei, putz, daí vai piorar. Aí eu falei pra ele que deu problema na internet, cortamos e deletamos. E ele até... Quando eu coloquei ele no Uber e fui falando com ele pelo telefone e tal, ele não entendia por que a gente não tinha insistido e tentado de novo. Falei, não, amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte, quando ele acordou, ele entendeu. Recebeu um monte de mensagem e tal. Putz, Vilela, ainda bem, cara, que você me protegeu, você deletou o negócio, eu não estava em condição mesmo, desculpa. Aí ele explicou a história. Aí eu falei, cara, eu não vou falar nada pro pessoal que está perguntando o que aconteceu. Quando você vier aí de novo, você explica. Eu falei, não, beleza, pode sábado. Eu nem fazia sábado. A gente fez uma extra no sábado e aí ele contou toda a história. Que é uma história pesadíssima, assim, porque ele estava mal e tal. Eu acho muito legal essa percepção que você tem, esse tato, né? Porque, como você falou, ao vivo, né? Ao vivo, se fosse um programa de televisão ali, ao vivo realmente... Se fosse gravado, simplesmente era fácil. Sim. Vamos gravar outro dia. Mas ao vivo, cara, você fica numa situação e é coisa que você tem que decidir, assim, cara. Dá pra ir? Dá. Mas ele não tá bem. Então ele não vai responder. O Cartoloco no Podpah que tava perdendo um pouco a mão, talvez se fosse ao vivo, gravado, talvez os caras falaram, meu... porque aconteceu uma coisa parecida com o Richard Rasmussen, cara. A gente bebeu pra caramba e no final a gente tava muito louco, mas tipo... Não atrapalhou, não atrapalhou, mas tipo, no final ele não conseguia mais responder e a gente só ria, assim. Então era uma conversa que poderia ter durado, sei lá, 1 hora a mais, mas que terminou legal, a gente rindo e no final acabou. Sim, mas era um louco ok, né? Não nada, passar do ponto, que nem... O do Cartoloco eu não vi ainda, mas eu vi pelos comentários, ele tava muito chato, né? Tá. E você já gravou com ele ainda, não? Não, ele tava me enchendo o saco pra ir pra lá. Com o Igão, agora eu tô com medo. Se você perguntar pro Igão, acho que vai falar, não. Gravei com o Igão ontem. Falou, não chama o cara, não. Lá no Desimpedidos? Desimpedidos, a gente gravou ontem. Cara, eu tava falando, você fez o Mundo Canibal, que foi um estouro na internet, e depois, de certa forma, pra televisão também. Aí você foi pro stand-up. Como é que foi essa mudança, cara? Então, mas é engraçado que por causa do Mundo Canibal, eu tinha uma produtora, e ainda tenho, né, chamada Fábrica de Quadrinhos. Só que eu tenho uma vida toda antes disso, né, que é o lance do desenho, né, eu ainda sou, né, mas eu
eu estudei desenho, ilustrador, aí comecei a fazer quadrinho, ganhei a primeira Bienal de Quadrinhos Internacional, aí pegaram meu material, jogaram para fora do país, aprovaram, comecei a fazer trampo para lá, carta de Magic, coisa para Marvel, coisa para as editoras, fiz uma escola de quadrinhos, e aí veio o Mundo Canibal. O Mundo Canibal vem de aluno, era um aluno da gente da escola, Os entendeu? dois, né, os irmãos? Não, o Rodrigo era aluno, e aí a internet estava aquele negócio, começando a internet, e aí veio a ideia assim, puta, eu quero fazer de animação. Aí tinha esse aluno meu que já fazia umas animações em Flash, coisa dele. Aí eu falei, eu tenho personagens, vamos fazer esse personagem juntar com os de vocês? Vamos criar o Mundo Canibal? Que era um nome que eu já tinha por causa da minha experiência de ter feito charge e tiras pro Diário do Amazonas, que eu morei no Amazonas 2 anos, e fazia tira lá. Tem 30 vídeos, né, então, cara? é isso que eu tô falando. Não, tem a história lá que eu vi lá no seu canal, que você nasceu com os pés tortos e nasceu com tal. o pé assim e pra dentro, assim, né? Meio com Curupira, Ah, é. eu acho que você é o Curupira, Eu já sou o pensou? Curupira, Você é. viu essa série aí, Cidade Invisível? Não vi, cara. Já ouviu falar? Já. Acho que você é, que o Curupira, Curupira. ele é imortal, né? É, eu fazia Moonwalker no berçário. Mas aí então, aí tem esse lance de. Chama esse cara, a gente junta os personagens. Eu tinha esse nome Mundo Canibal porque tinha o Canibates, que era uma tira que eu publicava lá no Amazonas, e publiquei na Folha de São Paulo aqui também. E aí virou Mundo Canibal. E aí explodiu e tal, mas eu nunca parei com a produtora de fazer trabalho para publicidade. E, pô, a gente foi. Até hoje. Cara, eu parei mais por sanidade mesmo. Mas você acabou de falar que estava fazendo um trabalho agora. Mas aí é como influencer, aí é um trabalho meu. Aí eu sou garoto propaganda de uma marca e como eu mesmo já edito e filmo, eu faço tudo, mas eu poderia passar para alguém fazer. Mas hoje em dia eu faço todo o procedimento. Eu mesmo filmei, eu mesmo editei e tal. Mas, pô, eu dirigi o clipe do Sexo do Castelo do Titãs, lembra da Aventuras de Tiazinha? Sim. A gente fez a criação pra Band, a gente fez toda a parte visual, os efeitos especiais. Então, assim, tem toda essa fase que a gente trabalhava como produtora, muito trampo que a gente fez, assim. E, cara, a gente já foi a maior produtora de pré-produção do Brasil, assim, fazia... A Ambev a gente fazia todos os animativos. De pré e de pós, mas principalmente de pré. Toda a parte de storyboard, de ilustração e principalmente animatic. A gente criou um jeito de fazer animatic. Para quem não sabe o que é animatic, é uma animação super simples para testar o comercial, entendeu? Então, se os caras têm um storyboard, que é uma história em quadrinho do comercial, você tem um animatic que é uma coisa muito mais avançada e que o cliente realmente vê enquadramento de câmera, vê passagem, vê tudo como se fosse o filme, só que é um desenho animado bem simples. Então o cara, em vez de gastar testando 3 filmes, fazendo monstro, ele tinha uma forma muito mais barata que era fazer animatic. Ele fazia 5, 10 animatics. E aí escolhia, e o diretor já pegava a coisa mastigada, com enquadramento de câmera, movimento de câmera, tudo. O animatic é tipo um storyboard animado? É isso. Você já deve ter visto filme, quando eles fazem animatic, sabe, já animatic de 3D, aquela coisa bem tosca, eles ainda não estão totalmente prontos, mas você vê que o cara tá fazendo aqui, arrasta o negócio, então o braço mexe um pouquinho, a boquinha mexe, mas é aquela coisa bem parada, mas você já tem a noção do que vai acontecer. Então, durante, anos, de uns 3, 4 anos, a gente foi a maior produtora de animatic, de pré-produção, de storyboard, fazia coisa pra caramba, tinha 20 funcionários. Vocês fizeram coisa no rádio também? Fizemos coisa pro rádio do Mundo Canibal. Eu tive um programa de rádio chamado Antimatéria, eu e o Salso Cavallini, e tinha as vinhetinhas do Mundo Canibal na 89, uma época. Quando que foi isso aí? Você não vai lembrar de cabeça? Você falou que lembrar. o tempo tudo se embaralha na sua embaralha. cabeça. Que eu falei pra você que você gravou comigo no Legendário faz uns 10 anos, você achou que era até mais tempo. Pensei que era mais tempo. Mas, cara, a gente chegou a fazer... Não sei se a gente estreou ou foi o segundo lugar que o Mundo Canibal foi, porque antes não existia YouTube. A galera tem que entender que os portais compravam o nosso conteúdo exclusivo. Então a gente foi pro Vírgula, que era da Jovem Pan no começo, depois foi pro Terra. Então as pessoas pagavam por mês um valor para ter aquele conteúdo como exclusivo no portal. E essa era uma forma de negócio na época, né? Vocês conseguiram fazer isso já, de monetizar nessa época? Não era monetizado, né? O pessoal pagava pra gente. Monetizar, que eu digo, remunerar, porque eu me fudi. A gente começou, cara, logo depois da explosão da bolha da internet. Tinha gente ganhando muito dinheiro na internet. Fazia um site e vendia, milhões, assim. E a gente entrou logo em seguida quando tinha quebrado essa bolha e ninguém mais comprava
sites, porque quando a gente entrou, a gente falou, caralho, já pensou se alguém compra nosso Mundo Canibal por 2 milhões, 3 milhões? Mas já tinha estourado essa bolha. E aí o que rolava era os portais pegarem o conteúdo para eles. O que você acha que se deve tanto sucesso seus, cara? Tanto como comediante, o stand-up, aliás, a animação, o podcast. Você é um cara muito determinado, eu percebo, cara. Por exemplo, o que você tá fazendo é surreal. Você faz todo dia, tem um podcast seu, cara. E é sozinho, é muito mais desgastante que fazer em dupla. O podcast, quando ele surgiu, veio um pouco do desespero, né? Eu tava me sentindo velho já no ano passado, assim, tipo, eu falei assim, cara, já acertei muito na vida, cara. Muita coisa deu certo que eu fiz. E eu acho que acabou minha, não tem mais de onde tirar. É isso, faço comédia. Veio a pandemia, me ferrou, caíram todos os shows. Vou voltar porque eu fui professor durante 15 anos na Pan-Americana, Escola Pan-Americana, e depois abri minha própria escola, entendeu? Então assim, cara, eu posso dar aula, comecei a pensar tudo que eu sei fazer roteiro, posso trabalhar de diretor de arte num negócio de publicidade, e fico fazendo meus shows de stand-up e tudo isso eu consigo pagar minhas contas. Falei, não vou arriscar, não tem mais o que fazer. Não vou explodir, não vou ter nada que vai fazer um grande sucesso e eu vou ganhar muita grana como eu ganhei na época Mundo Canibal e produtora. Eu meio que já estava meio conformado com isso. Você ganhou mais grana na sua carreira antes do podcast, foi como Mundo Canibal ou foi como carreira de stand-up? Não, cara, com certeza foi a produtora. A produtora era absurdo, o que eu te falei. A gente tinha 20 funcionários e não dava conta, cara. Trabalhando não com as animações do Mundo Canibal, vocês prestando serviço. O Mundo Canibal era uma das coisas que a gente fazia, mas era tipo... O que ganhava mais grana era... Não, no que entrava de dinheiro, o Mundo Canibal era 3%, sim, era muito pouco, assim, entendeu? Era assim, cara, a gente fazia 20, 30 animatics por mês, cada animatic custando 12 pau, 15 pau, mais storyboard, mais não sei o que, mais campanha. Era muita grana, era muito trabalho e era a fase mais estressante da minha vida que eu não gosto de lembrar, assim, cara. Não gosto, era coisa de madrugada o telefone tocar e eu falo, caralho, cara, deu merda. Você já trabalhou com publicidade, você sabe como é. É refação, é coisa que não sei o que. Cara, era um estresse contínuo e eu coloquei na minha cabeça uma época, falei, cara, eu vou ficar nessa mais sei lá quantos anos. Eu coloquei um prazo na minha cabeça. Eu vou ficar tantos anos, vou juntar um dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, juntar tanto no banco, aplicar esse dinheiro e eu nunca mais quero fazer essa merda, cara. Eu nunca fiquei tão mal da minha vida mentalmente quanto aquela época. Eu começava todo mês, na época, devendo, sei lá, 70, 100 pau, que era o que eu gastava. Era a minha folha de pagamento, era a estrutura, era os programas que eu tinha que pagar, a mensalidade, sei lá. Então era um estresse, porque eu já começava devendo e tendo ou não trabalho eu tinha esse custo. Então eu tinha que ralar para pegar muito trabalho e tal. E aí quando a galera entendeu que a nossa produtora estava pegando todos os trabalhos, começa a surgir concorrente, começa a baixar o preço, começa você perder trabalho, você tem que mandar a gente embora, aí você começa toda a reestruturação, e aí eu fui a isso, cumpri minha meta, não fechei a empresa, mas mandei quase todos os funcionários embora, fiquei com uma estrutura mínima, continuei fazendo umas coisinhas enquanto minha carreira de stand-up ela estava decolando. Quando eu já estava ganhando o suficiente da carreira de stand-up para poder parar a produtora, eu parei a produtora e toquei minha carreira de stand-up. Mas eu já fazia ela no meio tempo. Porque quando eu comecei a fazer stand-up, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque na produtora, cara, o que eu menos fazia era desenhar, cara. Era reunião com o cliente, orçamento. Eu não desenhava mais, cara. Então, assim, eu não tinha prazer nenhum aqui. Como é que foi o seu clique de fazer o stand-up? Porque, mano, até hoje eu nunca fiz, já tive algumas vezes. Hoje em dia nem comentam mais isso comigo, mas durante muito tempo o pessoal fala, pô, você tem que fazer. Eu nunca tive coragem e também dedicação, né? Que é um negócio que você decide dedicação. Como é que você falou, pô, vou fazer isso aí? Porque é outra coisa, né, mano? Cara, porque hoje em dia seria mais fácil eu ter a ideia de fazer stand-up, mas naquela época que eu comecei, quando um amigo meu falou, puta, vamos fazer stand-up, eu falei, cara, você é louco, não tem nada a ver comigo, cara. Eu sou um cara tímido, eu desenho no meu estúdio, sou um cara totalmente nerd, não tem... Cara, subir no palco não é pra mim, entendeu? E era não sei se você lembra do Porteiro Zé, que era um portal também que existia junto com o Mundo Canibal na mesma época, um pouco depois. Que era muito bom. Era muito bom, cara. Eles foram até pro Jô e tal. Era o André Bernardes. Aí ele chegou pra mim e falou, vai me assistir. Aí ele foi fazer a primeira vez, assim, cara. Foi uma merda, assim. Eu falei, tá vendo, cara? O negócio da gente é fazer animação, é fazer roteiro, não é estar no palco. Olha a vergonha que você passou. Ele falou, calma. Aí ele falou assim, 4 meses depois, ele falou, vai me ver. Aí eu fui ver,
ri pra caralho. Eu falei, cara, você tá muito bom, cara. Como que é isso? Eu falei, então, cara, tô te falando, dá pra fazer. Você erra, reescreve, erra, você vai tentando até conseguir. Eu falei, é assim, porque na minha cabeça stand-up, eu tinha visto Rafinha, Danilo, eu falei, o cara nasceu com dom, é ator, é um cara que já é do palco, o cara cresceu pra ser ator e faz aquilo da cabeça dele, e o cara é um talento, entendeu? Eu não sabia que era assim. Você podia escrever o que você pensava, testava, não deu certo, o pessoal não ria às vezes, porque só tinha visto gente boa. Aí eu vi ele melhorando de 0 a 100 em 4, 3 meses, eu falei, cara, então isso eu sei fazer, eu sei escrever humor. Eu já fazia Mundo Canibal, fazia tiro, eu sei escrever humor, e se eu posso errar e acertar, eu falei, então é pra mim. E aí quando eu comecei a fazer a primeira vez que eu subi no palco foi no grupo dele, do André Bernardes, mas cara, era muito louco esse negócio, essa sensação de, eu tava acostumado a fazer um barato, que era quadrinhos, tira, animação, e não saber o resultado na hora, você não sabe, cara. Sim, não é a plateia aplaudindo. Agora, eu contar uma coisa que eu acabei de escrever na plateia, a galera ri, aquilo pra mim foi uma injeção tão grande de adrenalina, uma coisa tão absurda, que eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, cara. E eu nunca vou parar de fazer stand-up. Eu posso estar fazendo o podcast, posso estar fazendo o que for, mas eu vou continuar fazendo stand-up, porque stand-up é uma forma de eu me manter vivo e manter sempre contando as paradas que estão acontecendo comigo. Então aquilo pra mim foi uma coisa... Você tá fazendo no momento ainda? Tá? Não voltei ainda. Ainda não voltou? Volto agora dia 24 de julho. Pô, vai ser uma história essa volta. É, porque eu vou fazer um show do podcast. Eu vou fazer o show no teatro, 1 hora de stand-up, e depois eu vou chamar 3 pessoas da plateia e entrevistar essas pessoas pro podcast e vai pro meu canal. Eu ia perguntar se você ia levar o podcast pro Vou levar, vou levar, porque todo mundo me... Ah, você tem que chamar desconhecido também, só chama gente conhecida, aí eu falei, vou chamar no meu show. No meu show a ideia é pegar 3 pessoas e trocar ideia com elas. Vai ser a primeira vez que você vai fazer stand-up pós ter estreado o Inteligência. Cara, aumentou muito o seu público, assim? Cara, não dá pra saber, pelas cara. redes sociais, você sente isso? Sim, estourou. Aumentou muito? Estourou. Eu tava muito acomodado, né? Quando eu te falei o ano passado, e final de 2018, eu tava muito acomodado e muito vivendo pra minha família. E é uma merda, cara, na nossa profissão. Ou você continua... Você é casado e tem um filho, é isso? Você é casado e tem um filho. Ou você continua com aquele sangue nos olhos, ou você vai diminuindo. As redes sociais, elas te sugam, cara. Ou você continua espremendo aquilo e continua postando, ou você vai cada vez perdendo engajamento. E eu tava sentindo isso, que eu tava perdendo engajamento, simplesmente porque eu não tinha saco de ficar fazendo essa parada, não tinha mais saco de viajar tanto, entendeu? Por causa do meu filho. Eu não queria estar 3 dias no sul, depois sai de lá, vai pra Belo Horizonte. Não queria. No caso do stand-up, você disse? Por causa do stand-up. Eu tava diminuindo já meus shows por causa do meu filho e tal. E isso tava afetando o canal. A grana. E o canal. As duas coisas. As duas coisas. E muita gente estourou aí, essa nova geração de galera de stand-up, foi com essa coisa de postar bastante vídeo. Então, essa geração eu tava junto com eles. O Ventura, eu lembro dele me falando, Vilela, vou fazer um vídeo por semana. Eu falei, você tá louco, cara. Você vai colocar o seu vídeo no YouTube, ou na época do Face, né? A galera depois não vai querer ir no seu show porque aquela piada tá lá. Eu falei, não, cara, os caras vai querer ver esses... Eu não entendi isso no começo. Então eu demorei uns 4 meses, 5 meses, que ele começou a fazer isso, que era patrocinar no Facebook, na época que o Facebook entregava pra caramba, e aí os vídeos dele começaram a estourar. E aí eu fui com ele também, comecei a patrocinar, e tinha vídeo meu, 17 milhões, 18 milhões de views, e aí foi a melhor época de show pra mim, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi essa época que os vídeos no Face estavam muito estourados. E aí você ia pra qualquer lugar e lotava, entendeu? Só que eu fui desencanando, aí tive filho, casei, fui meio indo pra família. Já tinha perdido o mega tesão do stand-up antes da pandemia? Já tinha perdido? Não, o tesão não de fazer stand-up, mas de ser aquele cara que faz show todo dia, que viaja pra caramba. Eu queria dividir o tempo com a minha família e com o stand-up, que é o que eu não fazia no começo. Tipo, fazer um show por semana em São Paulo, uma coisa assim? Não, nem isso. Posso até fazer 3 shows, mas eu só não queria porque, pô, eu ficava semanas, às vezes, fora de casa. Saía segunda e voltava segunda, porque quando você vai para um show no Rio Grande do Sul, você aproveita, Paraná, tal, você vai fazendo tudo perto para não precisar ir para São Paulo e voltar, São Paulo e voltar. Você faz meio um caminho lá, entendeu? E aí isso estava me incomodando por causa do meu filho e da minha mulher. Eu queria ficar mais tempo. Seu filho tá com quantos anos? 4 anos agora. 4 anos. Aí eu tava perdendo um pouco do crescimento dele. E eu falei, cara, já sou velho, cara, não vou mais ficar nessa neura, eu quero fazer por tesão. E aí eu entrei nessa, só que aí você começa a ver que a grana já não tá mais pagando as contas do jeito que pagava antes. O stand-up. Stand-up. Aí em 2018, final de 2018 eu já comecei a falar, cara,
já tá estranho isso daí, tá estranho, meu público tá diminuindo. 2019 a pandemia aí, eu fiquei desesperado, entendeu? Quando e aí... deu esse clique do do podcast? Falou, vou fazer, tomou essa decisão. Putz, é muito fácil essa pergunta, porque, cara, o Flow me chama pra ir lá no Flow, eu fico lá, sei lá, 2 horas com os caras. Foi o melhor bate-papo que eu tive, porque eu só ia em entrevista em televisão, que é aquela coisa marcada, o pessoal faz pré-entrevista e você tem que render, e você sai daquilo lá e fala, puta, foi do caralho, mas foram 20 minutos, mas tudo não tem surpresa nenhuma, porque você já sabe o que vai te perguntar, você sabe pra onde vai o papo, e aí vai por um papo solto, uma coisa sem roteiro, um puta papo legal, e o clima legal, uma puta repercussão, e eu falei, cara, isso que eles estão fazendo é exatamente o que eu sei fazer, cara. Porque eu sempre fui esse cara de terminou o show, vai pra uma padoca e fica horas conversando com a galera sobre nada. Sempre quando alguém tinha um problema, tinha alguma coisa, os caras me ligavam pra trocar ideia comigo, porque por eu ser mais velho, porque eu sabia que eu escuto. Eu sempre fui um cara de escutar muitas pessoas e tentar ajudar. E eu falei, cara, isso eu sei fazer e é isso que eu quero fazer. Troquei ideia com o Monark e com o Igor, porque eu já tinha equipamento, que faz tempo que eu estava enrolando para fazer podcast de áudio, né? Eu já tinha equipamento para fazer de áudio. E fiquei enrolando. Quando eu fui lá, falei, não, tem que fazer de vídeo. Eu saquei que era isso. Aí eles me deram todas as informações, faz um canal novo, não usa o seu, aquele negócio de algoritmo e tal. E aí eu falei, puta, mas cara, não tem equipamento. Aí comecei a pesquisar equipamento, muito caro, cara. Cada microfone 3, 4 pau, mais as câmeras, eu só tenho 2 câmeras, precisaria de pelo menos 4 e tal. Aí os caras falaram, grava aí, faz aí aqui no Flow. Sim. Aí eu falei, mas e aí, quanto custa isso, né? Falou, não, faz aí. Aí eu só paguei o carinha que fazia os cortes. Você fez lá, né? Fiz 2. A 2? Fiz 2. Mas eu gravei no mesmo dia 2. É que eu soltei um e depois soltei outro muito depois. Foi com o Di Lopes e com o Ricardo Cavallini, o Cava, né? E aí eu fiz esses 2 lá. E aí depois eu não conseguia mais data lá. Porque tava lá o Podpah, tava uns 3, 4 lá e eu não conseguia. O Podpah já tinha estreado? Muito tempo. Mas então quando é que o seu estreou? Porque o Podpah, se não me engano, é de setembro ou de outubro. É, o meu dezembro, eu coloco dezembro. Cara, o seu foi muito rápido, né, velho? É, foi muito rápido. Mano, o Podpah foi rápido. É que o Podpah, eles já eram muito bombados, né? Os 2 eram muito bombados. Individualmente. Mas você também. Mas eu não consegui converter muita gente do meu canal pra lá, não. Ele começou bem pequeno e foi crescendo muito devagar. Entendeu? E aí depois que eu não conseguia mais conciliar data com convidado, eu me liguei que eu tinha que gravar em casa, cara. Eu já tinha um estúdio foda, muito bem bonito. Aí eu readaptei ele para podcast e comecei a fazer lá, entendeu? O que você acha que se deve o seu sucesso no mundo canibal como stand-upper, humorista de stand-up, e o podcast? Eu tenho uma opinião, mas eu quero saber. Cara, eu também tenho uma opinião que, putz, é difícil eu falar de dentro. Quem tá de fora é mais fácil, mas pra mim é uma coisa que eu aprendi com meu pai primeiro, é trabalhar mais que os outros, assim. Se eu faço... Você tá fazendo isso. Se eu faço isso... Não, e eu cresci muito, por quê? Porque todo mundo parou no final de ano, todos os podcasts. Só o meu continuou, o meu não parei, cara. Não parei, era uma época que a gente fazia gravado, então a gente fez gaveta e soltei todo dia, Natal, Ano Novo, a gente só tirava as datas e tal, mas soltou. Então assim, o pessoal que estava viciado no podcast não tinha Podpah, não tinha Master e não tinha o Flow. Então o meu era a opção, então muita gente veio por conta disso, era o único podcast que estava todo dia soltando vídeo. Então isso foi uma estratégia. Segunda estratégia é, cara, o que eu posso fazer diferente? Tem uma mesa, tem uma cortina, são 2 caras apresentando... Pô, eu vou fazer totalmente diferente. Começar com um cenário, porque aí eu trago todo o meu background. Fazer um cenário foda, fazer uma iluminação foda, colocar câmera diferente. Eu tenho uma câmera em cima da mesa, entendeu? Agora tem uma câmera na mão que fica lá. Eu sempre tô pensando em coisa nova, entendeu? A televisão, em vez de ser no formato tradicional, é na vertical. Pequenas coisas que juntando, quem vê e fala... A televisão na vertical? Como assim? Não, não, que o podcast sempre é uma televisão na horizontal, normal. Uma televisão como ela é. Eu inverto para vertical minha televisão, que fica no cenário. Ah, tá, entendeu? Tá. Para eu ter outros formatos, para poder passar coisas como se fosse stories e tal. É isso, é pensar desde o nome até a realização, tudo que eu posso colocar minha marca pessoal. E colocar a marca pessoal é pro cara ver, o cara tem esforço, tem um diferencial e tem uma forma diferente de fazer. Eu não queria fazer mais do mesmo. Não que seja errado, não que as pessoas não possam fazer, mas, cara,
Eu tenho essa tatuagem aqui por causa disso, cara. Make good art, que é o do speech do Neil Gaiman, que é assim, eu tenho essa teoria desde quando eu comecei, assim. E ele tem esse negócio que eu levo pra minha vida, mesmo antes de ouvir esse speech dele, que é faça boa arte, cara. Se você já vai fazer, por que você não fazer o melhor que você pode fazer? Vai dar mais trabalho? Tá, mas se você fizer ruim e tiver que consertar, vai dar o mesmo trabalho. Então, pô, já faz bom, cara. Porque eu vejo muita gente falando, mas aqui poderia ser diferente. Então, se você já sabe que tá com problema, já melhora isso. E melhora continuadamente, entendeu? Continuamente. Então, eu vim com esse pique que eu já trazia do quadrinho. Por que eu peguei quadrinho nos Estados Unidos? Porque, cara, eu via que a galera tava fazendo um quadrinho X, eu falei, cara, eu vou fazer um quadrinho pintado, dessa forma, cara, vou perder um tempo, usar acrílica, misturar tinta, misturar técnica e tal, para o cara olhar aquela arte e falar, caramba, cara, quem que é esse cara? E me contratar. Então eu sempre pensei dessa forma. É fazer mais e melhor. Porque... Mais e melhor. É isso? Mais e melhor, porque se você é desconhecido, se você não tem um sobrenome, se você não tem alguém que te encaminhou, alguém que te abraçou e te apresentou, como eu nunca tive, cara, você tem que chamar atenção por alguma coisa. Então, assim, concurso, eu sempre fiz concurso. A primeira Bienal de quadrinho, eu nunca tinha feito história em quadrinho na minha vida. Só que eu falei, vou fazer uma história em quadrinho com o meu conhecimento da ilustração, que eu já era um ilustrador conhecido, fazia ilustração para Playboy, para Placar, para todas as revistas, assim, jornais. Então, eu tenho um conhecimento absurdo de ilustração. E se eu levar esse conhecimento absurdo de ilustração e o meu conhecimento de cinema, de enquadramento que eu tinha já, se eu levar isso para o quadrinho, que o quadrinho era uma coisa mais tradicional, preto e branco, colorido, eu fiz na época, não sei se você sabe o que é aerógrafo. Sabe o que é aerógrafo? Não. Aquele negocinho que funciona com compressor, que o pessoal hoje em dia pinta capacete e tal. Sei. Só que eu usava na ilustração aquilo, para colocar degradê, colocar umas coisas e tal, que era o que muito se usava na época. Então eu fiz algumas páginas de ficção científica, cara, certeza que bateu nos caras, falou, cara, não tem como não premiar isso, porque você via na exposição, se destacava muito dos outros trabalhos, entendeu? Sim. Porque você tinha só quadrinista fazendo quadrinho, você não tinha um ilustrador com toda a bagagem de anos. Eu trabalhava desde os 14 até os 18, que acho que foi que ganhei a Bienal, se não me engano, ou 19, acho que foi 18. Cara, eu tinha toda essa bagagem e eu apliquei toda no quadrinhos. E a mesma coisa do podcast. Isso que eu ia falar. E no stand-up, você tem algum elemento desse tipo? Tem, Mundo Canibal, imagina. No stand-up... Pro podcast ou do meu conhecimento pro stand-up? Esse conhecimento artístico no stand-up não tinha como aplicar de alguma maneira? Tinha. Como? Cara, começou que meu primeiro show de grupo era comédia canibal. Eu queria trazer aquela linguagem do mundo canibal pro stand-up. Então a gente fazia quadros de improviso, a gente passava vídeo e interagia com ele, tinha as notícias da semana e a gente fazia piada em cima disso, que era uma coisa que não se fazia no stand-up, além do stand-up. Então o primeiro grupo que eu fiz já fez sucesso, apesar de eu ter escolhido bem as pessoas que estavam no meu grupo, por ser diferente. A galera ia assistir porque, a gente ia comentar a notícia da semana, tinha coisa do mundo canibal, interação, a abertura era do mundo canibal. Então, assim, era um show fechado totalmente diferente do stand-up clássico, que era um cara aqui. A gente tinha várias coisas que a gente fazia mais. Então, e no meu texto, eu sempre tentei fazer alguma coisa diferente. Então, hoje em dia eu nem faço mais, mas eu levava uma lousa para desenhar durante as piadas. Então, eu tinha um cavalete, colocava lá e fazia piada desenhando. Legal. Que eu falei, cara, é uma forma de o pessoal associar com o mundo canibal e de ver um cara desenhando e fazendo piada. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sempre tentei, principalmente no começo, ser diferente pra você sair dessa galera, você se destacar e falar, putz, cara, tem um cara lá, um maluco que leva uma lousa pro palco, entendeu? Mesma coisa do podcast, porra, tem um maluco que o cenário parece o TV Crunch, sei lá, cada um fala uma coisa, parece o mundo de Bigman, parece uma nave espacial. Cara, você tem que ver muito isso daí. bonito, mas realmente, então, assim, realmente chama atenção justamente por isso. Se a galera para por causa do cenário e vê o conteúdo é bom, ele fica, entendeu? Agora, se é um cenário normal, às vezes o cara nem clicaria pra ver. Se fosse igual a todos. Eu já gosto do Flow, já gosto do Podpah, tem mais um parecido. Aí o cara talvez nem clicaria. Como ele já vê, a thumb é diferente, a capa do canal é diferente, e tudo conversando entre si, tudo eu que fiz. O logo, e aí vê o cenário, fala, caramba, cara, que negócio doido é esse? Cara, tá o Danilo Gentili lá. Vamos ver esse papo. Pô, que foda, cara, gostei. Vou assistir mais um, vou me inscrever. E assim foi, entendeu? Eu trouxe muito pessoal pelo visual, pelo cenário,
pelo tipo de condução de papo. E eu sou um cara mais velho. Do pessoal dos maiores canais, a gente, vamos colocar 3, né? Podpah, o Flow e o meu, eu sou o mais velho dos 3. Eu sou um cara que sou só eu, não sou em dupla. Então E eu tenho uma agora surgiu bagagem. uma caralhada. Agora tem. Colocou um negócio importante que eu valorizo também, que é a coisa da criatividade, da coisa diferente, de inovar. A galera mais nova, eu tenho a impressão que a gente acha feio copiar. A gente tem vergonha de copiar alguma coisa. Eu tenho a impressão que a galera mais nova, não estou falando aqui do Flow nem do Podpah de jeito nenhum, estou falando de, acho que a própria cultura do TikTok, do conteúdo sempre ser o mesmo, a coisa da tag, faz a mesma coisa. A gente é de uma geração que você é obrigado a criar uma coisa diferente. Exatamente. Não, isso aqui eu já vi em outro lugar, mas você está copiando, e isso é uma ofensa, né? A gente não tem isso, a gente fica se cobrando de fazer uma parada diferente. E você está colocando isso no nível cara, máximo. Se assim. não tiver minha marca no negócio, eu não tenho por que fazer, cara. A não ser que seja um trampo. Sim, um trampo, sim. Vai lá e faz exatamente isso. Agora mesmo com as minhas publi, cara. Veio a Gillette, pagou uma grana pra mim pra fazer um comercial pra eles. Agora eu fiz um comercial com humor totalmente diferente. Porque se eu posso fazer diferente, por que eu vou fazer igual? Ó, gente, compre isso, faz aquilo, entendeu assim? Então eu quero que as pessoas que me procurem, elas vejam esse valor no meu trabalho, que eu vou entregar uma coisa diferente. Eu vou lançar um livro esse ano. Um livro que não é comédia, cara. É um livro pesado, é um thriller, um suspense pesado e tal. E que eu quero que a galera... Pô, esse livro eu terminei o ano passado, que foi o lance que eu parei de fazer stand-up e comecei a tocar outras coisas, estavam tudo parado, entendeu? Quadrinho, livro. Falei, quero fazer as coisas que eu tenho tesão e o stand-up não tá me deixando. Por isso que eu fui largando um pouco o stand-up, pra eu poder ficar em casa fazendo minhas paradas. Quando eu terminei esse livro, eu falei, cara... Esse é o melhor livro que eu poderia escrever até hoje, porque, cara, pesquisa de anos, 10 anos, é uma ideia, o high concept dele é muito forte. Sempre quando eu conto o conceito do livro, a galera fala, cara, eu quero ler esse livro. Então eu sei que quando a galera lê, vai falar, caralho, ele realmente, ele tentou trazer uma coisa nova para esse mercado de ficção científica, de terror e tal, porque é uma junção totalmente improvável de coisa. Porque se fosse para escrever um livro normal, de comédia ou de alguma coisa assim, que não se destacasse, eu não ia escrever. Por isso que eu demorei tanto tempo, porque esse livro é a 3ª versão dele. Eu não estava satisfeito com as 2 versões. Quando eu achei o jeito de escrever, quando eu achei os personagens, e quando eu vi a série toda que ia ser, o conceito dele visual, o conceito de narrativa, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. O podcast, o quanto... Você tem uma frequência de todos os dias? Por enquanto, por enquanto. Eu comecei fazendo todos os dias, aí agora estou de segunda a sexta, e às vezes sábado e domingo. Essa semana tá sendo, acho que é todo dia. É, todo dia, porque, por exemplo, o Tico, que vai domingo, ele só podia domingo, então aí eu marco domingo. Próximo domingo também, é um cara que só pode domingo. E às vezes sábado, às vezes a pessoa só tá aqui sábado, eu não perco a oportunidade. Olha como eu tô atrasado. Hoje vai quem? Diguinho Coruja. Diguinho Coruja. Vocês vão ver quando eu gravei, vê quando o Diguinho Coruja, vai lá ver o Diguinho Coruja, daí você vai ver quando entra, vocês vão ver o gap que eu tenho aqui. Essa coisa de fazer, que eu não tenho, né? Eu faço aqui, vai entrar isso aqui mas provavelmente no mês. No começo a gente tava assim, a gente gravava e ia depois e tal. E essa coisa de fazer, você colocar uma frequência tão alta, é por prazer ou é por estratégia? É estratégia, é grana e pra me dar uma base pra depois respirar. É a mesma coisa do stand-up. É fazer aquela coisa intensa, é a galera entender o que é canal, porque se eu tenho um dia que eu tenho um cara que eu quero muito levar, mas eu sei que não vai dar views, eu tenho que colocar um cara forte à noite pra compensar. Então por isso que eu faço 2 às vezes, pra compensar no YouTube aquele dia ter bater alto os views. Entendeu? Você começou a estudar pra caramba os algoritmos? Pra caramba. A gente agora, depois, nesse momento do podcast, só podcast. Nunca, sempre caguei pra números, sempre. E eu via o Ventura, os outros caras, Vilela, tenta entender, eu sempre achei uma bobagem. Agora eu tô vendo que faz diferença mesmo, cara. O horário, o tipo, entender meu público, entendeu? Meu público, cara, foram pastores lá e destruíram de views, cara. Assim, o Rina foi lá, foi o Rodrigo Silva, foi o Mastral, e estão entre os mais vistos, cara. Quem é o seu público hoje? É que eu tô construindo esse público, né? Esse não é o mesmo público que do stand-up, né? Não é. Difícil você arrastar um público... Claro que grande parte me acompanha desde o Mundo Canibal. Acompanho você desde o Mundo Canibal. Sim. Mas isso é uma parcela pequena. Grande parte vem com os convidados. O Danilo Gentili vem, ele traz um público. O Diguinho vem, traz um público. O Bola vem, ele traz um público. Desse público, algumas pessoas ficam entendeu? Sempre... Ontem veio o Luigi. Vem um cientista,
vem uma mina do cinema adulto. Sempre você tá trazendo um pouquinho de gente que fica, entendeu? Isso é muito legal do podcast, porque você vai formando um público que você vai tentando entender. E ele tá mudando. O meu público no começo é diferente de hoje. Porque no começo era muito comediante. Como eu tinha mais amizade com comediante, era muito comediante e pouca gente de outras áreas. E agora, cara, tem semana que nem tem comediante, cara. Os episódios que foram mais marcantes, não precisa nomear um, ranquear, nada disso, mas que veio na sua cabeça agora. Então, você tem que me falar, porque eu faço essa divisão por temas. Vamos Então, dizer que é uma locadora. Qual foi o mais engraçado? Qual foi o mais engraçado? Qual foi o mais, engraçado. humano? Qual foi... Então eu tenho Como tops. é que tá? Conta aí a sua cabeça. Vamos lá, funciona. engraçado, cara. Sem dúvida, cara. Se vocês assistirem o episódio do Ed Gama e do Nabote, cara, acho que eu nunca ri tanto na minha vida, cara, assim, de passar mal. Eu achei muito engraçado da rádio lá, caralho. Caralho, do Café com Bobagem. Café com Bobagem, Nossa, então, todos esses estão no meu top 5, cara. Café com Bobagem foi muito engraçado. O do Mundo Canibal, cara, foi absurdamente. O pessoal, tem gente que reclama, fala, cara, não tem conteúdo nenhum, mas não tem, cara. É que são vocês. São amigos se reencontrando depois de 7 anos, cara. Não é que a gente nunca mais se viu 7 anos, a gente não trocou ideia 7 anos. Oi, tudo bem? Reencontrava aqui, mas não, a gente convivia pra caralho durante um puta tempo. Depois passou 7 anos meio eu fazendo minhas paradas, eles fazendo as dele, mas se esbarrando aqui ou ali. A gente se encontra, bebe, relembra tudo, dá risada pra caralho. Cara, aquilo não era pro público, era pra gente aqui. Sim, sim. Então a gente riu pra caramba, só que a galera se diverte. Tanto que você deixa lá em destaque esse vídeo, né? Deixa. Não sei tá. se é esse que tá em destaque, mas eu deixei durante muito tempo. Então assim, eu me diverti muito, cara. E se eu me divirto, eu já percebi isso. Quanto mais eu me divirto, mais o público se diverte. Então, tem esses daí que são os engraçados. Tem os de conteúdo, que eu acho muito foda, assim. Cara, qual é o conteúdo foda? Marcelo Taz, cara, é um puta conteúdo foda. Ricardo de Barros, conteúdo foda. Entendeu? São episódios que se você assiste, cara, eu duvido que você não sai mais inteligente, cara. Você aprende muito. Então, assim, tem episódios nessa minha lista de top 10 que são os mais de conteúdo. E quando eu falo conteúdo, não é aquela coisa achada, é conteúdo, ainda foi meio divertido e tal. Tem os humanos, né? Aqueles que você entra na vida da pessoa e são muito emocionantes, que foi do Danilo, da Nani People, do Eros, entendeu? Cara, tem muito episódio lá que era que... Cara, é muito, muito pesado. Tem uma hora que os dois param assim e falam, caramba, é live, né? A gente parece que a gente tá conversando e não tem mais ninguém aqui. A Nani teve uma época que ela tava contando, falou, Vilela, eu nunca contei essas coisas na minha vida, cara. Eu nem lembrava essas paradas e de repente, parece que eu tô num divã aqui, cara. Então eu sinto muitas vezes que a pessoa tá lá pra desabafar, cara. Quais são as suas formas aí, suas artimanhas que você já acabou desenvolvendo, com certeza, nessa sua experiência entrevistando, ainda mais que você faz todo dia, né? De como ativar os gatilhos das pessoas falarem, se abrirem. Você provavelmente já tem algumas técnicas inconscientes ou conscientes aí de fazer O Márcio Balas foi lá e depois ele também ficou impressionado com o resultado da conversa. Ele falou, cara, a conversa foi maravilhosa, o resultado que eu tô tendo assim é só elogio, tal. E ele falou que eu tenho uma boa escuta, cara. Ele falou, cara, você tem uma escuta absurda. E eu acho que esse é o principal coisa. Quem tá comigo lá tem certeza que eu tô não só prestando atenção, eu não tô pensando na próxima pergunta, eu tô ouvindo ele, cara. Tanto que tem hora que ele termina de falar, eu fico alguns segundos falando, eu não sei o que eu vou falar, e aí eu comento e eu tô com ele, cara. É como se a gente tivesse de mão dada e falando, cara, eu tô aqui com você e tal. Então eu acho que primeiro é isso, a pessoa sentir que não é uma entrevista, que realmente você tá lá a fim de escutar, e eu tô escutando, tanto que os comentários, as coisas que eu falo, a pessoa sente que realmente eu tô prestando atenção, e quando eu não entendo eu pergunto de novo, eu falo, cara, eu não entendi realmente. Por que você falou lá que aquela parte da sua vida... Ah, tá, é verdade, assim, a minha dúvida é a dúvida do cara que tá em casa. E a outra é de ser um papo longo, de ser na minha casa, não é aqui um estúdio, eu vim pra cá, você liga um modo, tipo, eu tô numa entrevista, eu tô no bate-papo, lá em casa, o cara é recebido na minha casa, ele vê o portão, passa pelo meu carro, desce na academiazinha que eu tenho, desce no porão, é eu e outro cara só eu e outro cara. É um lugar mais escuro, a iluminação, então tudo isso deixa uma coisa super aconchegante, entendeu? Que não fica aquela luz pra caramba, um monte de gente, o cara fala, puta, não, peraí, deixa eu pensar no que eu vou falar. Não, é um bate-papo, entendeu? Você tenta conduzir mais o tema ou você deixa o cara levar e você vai atrás? Ou cada momento é uma dança? Depende do momento. É uma dança. Se o cara é bom,
e conduzo, eu não tenho trabalho nenhum, cara. Nenhum. Só vai pontuando. Eu só vou pontuando e tal. Quando a pessoa tem menos... Porque tem gente lá que nunca deu entrevista. Tem gente que não é dessa área. Sim. Que é um professor, um sociólogo, não sei o quê, um jornalista, que às vezes a praia dele é mais da palestra, não sei o quê. Ele não está acostumado com isso. Então ele liga um modo lá e vai. Então você tem que ir conduzindo, porque às vezes vai ficando chato o negócio. Aí você vai para outro lugar, porque o cara acha que está numa plateia, está dando uma palestra e tal. Então você tem que ajudar. Então cada pessoa... Cara, mas como eu pesquiso muito, a coisa que eu mais gosto de fazer antes de um convidado ir, eu faço isso tipo 1 hora antes de começar o papo, é ficar escutando a voz dele. A maioria das pessoas tem coisas na internet. Então eu gosto de escutar a respiração dele, o jeito dele falar, o tom de voz, porque isso já entra na minha cabeça e eu já entro na mesma sintonia dele, entendeu? Perfeito. Então quando eu tô tomando banho, eu deixo lá no alto-falantezinho, quando eu tô me preparando, porque eu já estudei o cara, eu fico ouvindo a voz dele, entendeu? Ele falando sobre qualquer coisa, assim. Isso já me deixa já num... Sim, na claro frequência que tem dia, não. Claro que tem dia que não dá pra fazer isso, mas sempre Ou que o possível. cara também não tá igual na mesma vibe do vídeo daquele dia. Mas o que eu acho é isso, cara, é que as poucas vezes que aconteceu, ele foi no começo, hoje em dia não acontece mais, porque a galera demorava pra saber o que era podcast. Hoje em dia todo mundo já vai sabendo o que é, mas no começo o pessoal não sabia. Então ia lá meio pra entrevista. Então agora eu já sei que a maioria das pessoas, 99% das pessoas vão pra conversar sem hora pra acabar. Entendeu? Quanto tempo do seu dia você dedica ao Inteligência Limitada? Porque você tem 3 horas de conversa esse é um problema, e o resto do dia também tem que postar vídeo, planejar. Esse é um problema na minha vida. Por enquanto, 100% do tempo, tirando o tempo que eu fico com a minha família. De almoçar, não sei o quê, fico um pouco brincando com meu filho. Profissionalmente, hoje em dia, faz tempo que eu não escrevo piada. Isso tá me incomodando, entendeu? Se eu voltar pro palco amanhã, não sei o que eu vou contar de piada, cara. Não escrevi nada, entendeu? Isso me incomoda um pouco. Por isso que esse começo do podcast foi muito intenso, só que eu tô criando uma equipe, hoje em dia tem 6 pessoas trabalhando comigo. 6 pessoas treinadas para eu poder começar a largar. Eu ainda faço a agenda do meu podcast. Eu ainda faço a arte do meu podcast, de toda semana. Por quê? Porque ainda eu acho que escolher uma agenda boa, semanal, cara, eu acho que é 50% do sucesso do podcast. Você contrabalancear, como começa a segunda, como vai terça. Porque eu tinha um cara que fazia agenda antes, não é que o cara não era bom, mas ele ligava pro cara, via a agenda dele e marcava o dia que o cara podia. Mas não é assim. Não distribuía da forma... Não, exatamente. Eu tenho aberto lá e eu sei que eu tenho um gamer aqui, eu não vou colocar outro gamer no dia seguinte. Ou eu não vou colocar... Cara, tem um político aqui, seria muito legal, é dia da mulher. Vamos chamar a mulher? Hoje em dia eu tenho essa preocupação. Dia do rock, vamos falar com um roqueiro, vamos falar que alguém, sabe? E se eu tenho um roqueiro aqui, no outro dia, eu vou colocar uma atriz pornô, foda-se. No outro dia, não sei o quê. Claro, em cima da agenda das pessoas, mas eu tenho essa liberdade. E às vezes, eu até mudo. Várias vezes eu liguei pra pessoa e falei, cara, você pode em vez desse dia, tá aí? Porque aquele dia vago entrou uma pessoa que bate com essa, e aí eu falo, puta, vai ficar mal. É um quebra-cabeça que eu adoro fazer, mas que, cara, desgasta. Meu WhatsApp, sério mesmo, eu deve ter 100 pessoas esperando uma resposta minha. De data, de alguma coisa, que eu falei, não, eu já vou ver, porque eu não tô dando conta, cara, já tá na hora de eu arranjar essa pessoa, não consegui, essa pessoa que assuma essa parte pra mim. Pelo menos que faça essa triagem, que converse, que vê data, que vê não sei o que faça prospecção. Porque tem algumas áreas que eu tenho muita dificuldade de entrar que não são minhas áreas, que é música, por exemplo, e esporte. Eu não conheço muita gente de esporte nem muita gente da música. Então, as pessoas que eu queria eu não tô conseguindo muito. Aos poucos eu vou conseguindo, entendeu? Sim. Ex-jogador, músico dos anos 80, que eu queria muito falar com todo mundo. O Teddy marcou comigo, do Nenhum de Nós, entendeu? Porque ele já conheço das antigas. Mas o Lobão tá pra marcar comigo, tá esperando da vacina, não sei se ele já tomou. E aí eu queria, Humberto Gessinger, cara. Eu cresci ouvindo Engenheiros do Havaí, queria muito trocar O Felipe Xavier conta a história lá deles, né? Cara. Os caras sacanearam muito, os caras, né? Cara, você vê que eu vi vários episódios, só de falando. Cara, eu acho que você fez uma parada... Mas só deixa eu perguntar agora como pesquisa de público mesmo, assim. Você acha que você, por exemplo... Você assiste só pelo convidado ou você sabe que a conversa vai estar num clima diferente lá? Você entendeu a minha pergunta? Sim, você só assiste assim, esse convidado é bom, assiste ou não? Ou você se dá a chance, mesmo você não conhecer, fala assim, cara, de repente
por ser o Vilela, talvez se ele escolher esse cara, talvez seja legal o papo. Porque essa é a minha dúvida. Eu gosto da levada porque eu acho assim, a gente tem uma faixa etária semelhante, assim, então... O background é meio parecido. Isso, entendeu? Então o seu negócio, eu acho que eu sou bem o seu público, assim. Apesar de eu gostar do Podpah e do Flow, eu gosto bastante deles, você tem uma visão, por exemplo, a sua entrevista com o Ricardo de Barros, Felipe Xavier, é meio a minha cabeça, entendeu? Por isso que eu perguntei quem é o seu público. Se o seu público tá meio que nessa faixa etária ali, da galera mais de 30... 24, 35 anos é o grande público. Por isso que eu perguntei pra você, porque eu queria que as pessoas dessem essa chance, assim, pô, se eu tô trazendo esse cara, essa mina, assiste, cara, porque vai ser legal o papo. Eu queria que com o tempo as pessoas fossem cada vez mais entendendo isso, entendeu? Que a seleção é muito a dedo. Porque, pô, ontem foi um cara também que não foi uma puta audiência, o Luigi, mas eu queria que a galera entendesse quem é esse cara. Entendeu? Quem é o Luigi? Eu não assisti ontem. Ele era do Não Ovo, lembra do Não Ovo, do Não Salvo? Entendeu? Ele fez parte desse começo da internet também, ele já fez muitas coisas, né? E hoje tá fazendo a CPI tá fazendo lives da CPI do Covid. Todo dia ele faz live e tá bombado pra caramba, assim. Você chegou a fazer essas coisas de live de Twitch, essas coisas? Não, nunca fiz. Não? Nunca fiz. Tô aprendendo agora essas mas aí também não dá, né? Você tá transmitindo só pelo YouTube, no ao vivo? Começamos pela Twitch também. Tá na Twitch também? Mas não entendo nada, cara. Tô aprendendo lá. Só soltando. Só solta lá, Aquelas coisas de donate, essas coisas. Então, não manjo nada, cara. Só começamos lá, o público tá super pequeno ainda. A gente começou há uma semana só. E rola bastante. Mas é isso que eu te falei, eu tô com umas pessoas lá trampando comigo, fazendo corte ao mesmo tempo que tá rolando a live, o cara que faz a live comigo, o Mandíbula, já tem mais um estagiário, tem um cara que me ajuda na pauta, na pesquisa. Mandíbula nunca apareceu no vídeo ainda? Apareceu com máscara só. Você aparecer... Perde a graça. Perde a graça. É o Lombardi, eu sou Lombardi. Cara. A galera fica falando, você tem que mostrar o Mandíbula. Cara, eu não posso mostrar o Mandíbula. O dia que eu mostrar o Mandíbula, eu vou ter que mandar ele embora, cara, porque aí acabou a graça. E agora tem o irmão dele, cara. E os caras ficam falando da mulher dele, que o pessoal chaveca a mulher dele. O cara chavecou mesmo. Capela, né? Aí a gente... Foi o Capela? Foi. A gente revelou. A gente fez toda uma novela e tal. Eu falei pro Capela, eu vou ter que revelar, cara. Você manda um vídeo pra mim? Ele falou, não, manda. Porque ele tava meio de zoeira, mas o Mandíbula levou a sério mesmo, cara. Pô, o cara vem aqui, daí em cima da minha mãe. Eu falei, cara, você não entende a cabeça de comediante, cara. Os caras estão sempre nessa de ficar zoando. É que ele nunca foi... Você vai num show de stand-up e eu sempre tô brincando. Sua mulher aí não sei o quê, papá. Minha mulher não liga. Parece que eu tô dando em cima, mas não é zoeira. E o Capela foi nesse pique e mas ele não sabia entendeu. que era a mulher do cara? Claro que sabia. Ele sabia? Sabia, claro que sabia. Mas ficava, sabe, chamando de namorada, não sei o quê. Mas nesse nível? Nesse nível, mas... E aí ele pegou pilha, cara. Não, eu sou profissional, porque se fosse lá, eu falei, o que você ia fazer, cara? Olha o seu shape, cara. Ele todo magrinho, assim. Não, porque... Aí depois o Capela mandou o vídeo, ele se ligou que era brincadeira, e aí ele levou na brincadeira. Foi só o Capela que mexeu com a namorada dele? Foi só o único? Porque ela foi, tipo, 3, 4 vezes só. Ela não vai sempre, entendeu? Ela falou pra ele e ele ficou puto. Não foi na frente de todo mundo. Foi na frente, mas ela que reclamou. E isso é legal que vai criando o universo Cria do uma mundo. Novela. Quem tá todo dia acompanha essa novela. Sim. A nova novela agora, porque quando a gente fez 500K, o Mandíbula, ele sempre quis ser diretor do programa e ele é estagiário. Porque o cara que saiu, ele, né? o cara que saiu lá era diretor. Em vez de colocar outro diretor, eu coloquei ele nunca tinha feito nada. Eu ensinei ele do começo, do zero. Então eu falei, você não pode ser diretor, você vai ser estagiário. Aí eu falei, quando bater 500K, você vai ser promovido. Então tava todo mundo esperando a promoção dele. Aí, cara, ele foi promovido pra estagiário sênior. Falei, diretor não, né? Quando bater 1 milhão, ele vai ser condecorado diretor. Só que agora tem esse lance da novelinha, né? O irmão dele, mais novo, tá trabalhando lá. Puta, mais feio que ele, com bigodinho ridículo. E aí foi o Rica Perrone lá, chamou ele de Jamal. Ele virou Jamal agora. Não é o nome dele, mas virou Jamal. E aí é o estagiário. Então ele é chefe do irmão dele. Então tá muito engraçado, cara. Ele dando ordem pro irmão e o irmão não quer aceitar. E ele falou, eu sou seu chefe e tal. Então eu gosto dessas novelas, sim, esses lógico, arcos longos de história, entendeu? Que cria esse universo. Terminando um, você tem que começar o outro, porque assim... A galera que assiste todo dia, ela se sente muito íntima de entender o que está sendo falado. O Mion fazia muito isso na MTV, também lá no Legendário, de ficar brincando com toda a equipe, trazendo todo mundo pra
pra perto. Qual o seu objetivo pro futuro próximo Cara, com o podcast? Você... Com o podcast? Também pode ser pessoal. Com o podcast, eu quero chegar num nível, eu acho que bater 1 milhão, 2 milhões, eu acho que eu chego nesse nível. Chegar num nível que eu não fique tão pilhado e tão preocupado com números ainda, porque ainda fico, entendeu? Eu fiz uma época, eu tava, uns 2 meses atrás, eu fiz umas contas aí, eu peguei você, o Podpah, o Flow, e fiquei analisando o outro. Cara, assim, a gente chega a bater 2 milhões de views por dia, cara. O normal é 1 milhão de views por dia, juntando o canal de cortes e o nosso canal. Não é muita coisa. Só que eu não posso ficar pilhado sempre pra isso, entendeu? Porque eu sempre fico acompanhando e tentando aumentar os números, tentando aumentar inscritos e tal. E eu quero chegar num ponto que eu dê uma relaxada pra poder focar em outras coisas. Que seriam essas outras coisas? Então, essas outras coisas que eu quero começar ainda esse ano é lançar meu livro, um crowdfunding que eu vou começar, que é o Joaquim Pô, e começar minha série, que é baseada no livro, que antes da pandemia eu gravei 3 cenas do Joaquim Pô como um piloto e parei totalmente. E eu tenho que retomar essas coisas, cara. Porque sempre foi minha vontade fazer filme e fazer série, entendeu? Série tipo Netflix, de ação Netflix. ou de animação? De live action, com atores. Essas cenas que eu gravei, eu mesmo estava fazendo como ator e mais outros atores amigos meus. Mas é retomar isso. O livro eu tenho que lançar esse ano mesmo. Só que, cara, tá difícil de eu conseguir. Você pretende levar o podcast do YouTube para outra plataforma? Tipo um Netflix, a vida, Globoplay, alguma coisa do tipo? Ou nem tem vontade? Não pensei, cara. Desde que eu não deixe de fazer em casa do jeito que está sendo feito, se for outra coisa, tudo bem. Eu não substituiria. Tá. Uma versão Netflix disso daí. Porque aí, cara, você perde esse lance intimista. Você vai para um teatro, é outra coisa. Você vai para um negócio que vai ser transmitido na Netflix, a galera já... o Joe Rogan ficou exclusivo do Spotify. Você aceitaria uma coisa assim? Cara, pela grana teria que ser muita grana para compensar, cara. Muita grana para compensar. Teria que ser muita grana. Porque, cara, hoje em dia... dá uma grana legal, então tem que ser muita grana. E pelos valores que eu tenho visto do pessoal que fala aí, não vale a pena, não. Qual você acha que é o futuro desse universo aí do podcast aí? Você acha que a galera vai deixar de correr? Tipo... Ontem eu tava conversando com o Igão, converso com o pessoal do Flow. A gente só tem teorias, cara. Teorias, não dá pra saber. Eu costumo tentar olhar pro passado. O que foi o fenômeno do Porta dos Fundos, mais ou menos está acontecendo com os podcasts. Porta dos Fundos criou um negócio de todo mundo começar a fazer sketch de humor. Quem é o Porta dos Fundos hoje? Eles são grandes ainda e tem o mesmo e tem o valor deles e tudo mais. Mas não é como era aquela época lá. Acho que o podcast é isso. Podcast hoje em dia ainda é forte pra caramba. Começou antes de vir pra cá eu parei pra abastecer meu carro. Tive que esperar porque o frentista tava fazendo podcast, cara. Então é nesse nível, você tá todo mundo fazendo podcast, todo mundo fazendo podcast, entendeu? Sim, Então assim, vai dar uma peneirada, daqui um tempo o pessoal vai se ligar aqui, porra, cara, não tô conseguindo ganhar dinheiro com isso, não tá crescendo. Esses caras desistem porque só entraram pelo hype, não entraram pela paixão, porque entrou pela paixão vai fazer independente de grana, entendeu? E daqui um ano, 2 anos, eu acho que vão ficar os grandes e mais alguns nichados e vai virar a Porta dos Fundos, assim, todo mundo vai conseguir sobreviver. Mas não é o que está sendo agora, infelizmente, né? Porque agora é o momento que está rolando. Mas aí você acha que essa quantidade de players aí tá dando uma dificultada, pulverizando muito o público? Por enquanto só está ajudando. Ajudando a aumentar. Porque todos os grandes que entram, traz mais gente para consumir podcast. Consumindo podcast, consome o seu também. Por enquanto está nessa onda. Quanto mais gente entra, os maiores são privilegiados. Beneficiados. Se o cara entrou por um podcast novo, ele fala, porra, aí o YouTube sugere o meu também. Aí ele entra no meu pra conhecer, entendeu? Ainda tá nessa fase. Mas eu acho que tá começando a saturar, cara. Daqui, sei lá, 6 meses, com certeza a galera não vai mais conseguir. Cara, não aguento mais podcast, velho. Só tem canal de podcast. O YouTube só me sugere podcast. Então vai dar aquela saturada, mas quem é fiel vai continuar ouvindo o seu de coração, o cara que ele gosta, entendeu? Não vai ficar esse negócio de, eu tenho que assistir todos, o cara tá aqui, tá aqui. Ainda tá nessa fase. E os produtores? Qual que você acha que vai ser o comportamento dos produtores de podcast? Cara, é aquilo que eu falei. Tem muita gente entrando agora só por causa da fama ou da grana. E vai sair? É que nem stand-up, cara. Com a explosão do Ventura e do Padilha e do pessoal dos 4 Amigos, quem entrou de gente porque queria ser famoso? E queria pular etapa e já queria ser o Ventura, entendeu? Quantas pessoas querem ser o Flow, entendeu, agora? Entendeu? Essas pessoas, daqui a um tempo, vão perceber que, cara, de 100 podcasts, um sobreviveu dos novos.
Aí ele fala, caralho, tá difícil, não tem, eu vou fazer outra coisa. Porque enquanto ele tem a esperança de que vai ser uma coisa fácil, vai ter um crescimento rápido e vai ganhar grana, muita gente entra. Quando a galera vê que não é tão fácil assim, a galera desiste. É o que eu falei. Agora, quem tá nessa, porque tá nessa... Ó, cara, estamos em julho. Eu vou te falar, cara, metade dos podcasts que eu vi de janeiro já pararam, cara. Muito podcast, de amigo meu, de outras coisas. Porque os caras fizeram uns meses, viram que é uma grana, cara. A galera não alugar estúdio, porque o cara não vai comprar o equipamento e gastar 100 pau de cara. Ele vai pegar um estúdio. Aí 700 pau de aluguel, 500 pau de aluguel por cada programa, não sei o quê. Começa a pesar isso, não tem o resultado financeiro, o cara larga. A não ser que o cara goste tanto disso que ele fala, eu vou investir nisso até dar certo. Entendeu? E são poucas pessoas que ficam nessa. Eu tava nessa. Eu falei, eu vou fazer essa parada, dando certo ou não, cara, isso vai virar. Ou vai virar ou vai virar. Entendeu? Como tudo que você fez na sua vida, né? Mas por exemplo, na pandemia eu fiz um canal nerd que não deu certo, cara. Nerd do que tinha? Era falar sobre cultura nerd, entendeu? Só que assim, eu falei pra galera, juntei, sei lá, 5 pessoas e falei, cara, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu tenho estrutura, tenho câmera, tenho estúdio, tenho não sei o quê. Vamos fazer um canal. Beleza? Só que vocês vão tocar, eu vou fazer 1 ou 2 quadros e cada um toca. Só que cada um, cara, todo mundo, beleza. Ninguém fez nada, o canal morreu. Porque eu não tava à frente, eu não tava fazendo a parada. E aí que tá, eu não vou me dedicar meu tempo para isso daí que não é meu core, não é meu negócio principal. Por isso que o podcast eu resolvi fazer tudo sozinho, entendeu? Porque eu já percebi que se eu dependo de outras pessoas trabalharem tanto quanto eu, cara, eu vou ficar chateado com essas pessoas, porque elas não estão com a mesma energia. Com a mesma paixão, ou começam e depois vão diminuindo. Então, assim, eu tenho que fazer sozinho as paradas. Por isso que eu não tenho um outro host, por isso que eu não tenho sócio, porque não rola, cara. No começo parece que, tamo lá, tamo junto. E depois, cara, eu tô vendo que eu tô virando noite, tô fazendo todas as paradas, tô vendo o número, tô só focado naquilo. E o cara, pô, velho, eu tenho família. Pô, cara, final de semana eu tenho que viajar. Mas e eu, cara? Olha eu como tô fudido, entendeu? Tamo junto nessa, entendeu? Sim. Aí a galera começa a colocar empecilho. Então eu já tive essa experiência no passado, não quero ter isso de novo, entendeu? Vilela, muito obrigado, parabéns. Ó, quando o papo é bom, eu nem olho praticamente. Cara, aqui, ó, falando sobre meu nude que vazou. Isso, essa parte eu não falei do nude, mas a gente fala lá na próxima. Obrigado, Vilela. Parabéns, mano. De verdade. Obrigado, de verdade.